público porque a gente está muito chique. Olá vocês de casa, bem-vindo ao nosso Cinecast, o podcast do curso de cinema do Estácio Maracanã. Como eu falei, a gente está muito chique porque hoje a gente tem aqui a lenda, o homem, o produtor musical. Gente, eu tô entendendo, eu tô muito nojenta, nunca mais vai ser humilde. O negócio é o seguinte, a gente tem aqui o produtor musical de pessoas como Elis Regina, Legião Urbana, Sandy Júnior. Gente, sem mais delongas, Maíton Bahia, por favor. Uma salva de palmas que tem uma galera aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você. Já falei pra todo mundo, gente, vamos desligar as câmeras, vamos ficar só tietando aí. Eu falei, e aí, Maíton, conta pra gente a sua vida inteira, vai, continua essa. Tem história dessa. Então, como assim? Vamos começar com você contando pra gente. Não vamos começar dessa história de conta pra mim a sua história, não sei o quê. Vamos deixar isso pra depois. Agora eu quero saber de você como é que é trabalhar com essa juventude hoje em dia. Porque você, graças a Deus, em nome do Senhor, você é nosso professor, coordenador do curso de produção fonográfica do nosso curso. Meu filho, a gente está muito chique. Eu quero saber de você como é que é trabalhar com essa galera. Olha, eu estava pensando muito sobre isso, eu tenho falado muito sobre essas coisas até com os alunos, né? E às vezes me perguntam, você parou de produzir, né? Por que você só quer dar aula? E na verdade é a mesma coisa. Né? Antes eu produzia, né, alguns artistas. O que é o trabalho do produtor? Você muitas vezes descobrir o talento, né? Trabalhar esse talento, materializar subjetividades emocionais, criativas, né? E fazer com que esse talento de alguma forma cresça e que seja compartilhado com as pessoas. E dar aula é isso. Né? Então eu tenho conversado com os professores que a gente não está aqui só para passar conteúdo, né? Ainda mais hoje nas redes sociais, né? Você tem muita informação sobre tudo. Então eu falei para os professores, olha, nós não somos só professores, somos produtores, vamos produzir o talento dos nossos alunos. Então a gente tem trabalhado dessa forma, tentar descobrir o potencial de cada um, né? E dentro, claro, do conteúdo pedagógico, dos planos de ensino, né? A gente priorizar esse potencial que cada um tem, né? E cada um tem alguma coisa muito interessante para trabalhar e para desenvolver. Então, na verdade, eu antes era produtor, talvez de algumas poucas pessoas, né? Hoje eu sou produtor de um monte de gente. Então, na verdade, é isso. E a outra coisa de lidar com gente nova é que eu me reciclo. Não é? Na nossa área, na área criativa, a gente não sabe tudo, nunca. Né? E eu estou nessa área justamente por isso. Né? Então, com pessoas mais jovens e que estão chegando agora, sempre olham o mundo de uma forma diferente, né? Com um olhar mais esquisito. Né? Eu gosto das pessoas esquisitas, né? O pessoal da economia criativa é só não esquisita. Esses artistas, né? Sempre olhando diferente. Então, é essa esquisitice que me interessa, porque o esquisito é você olhar diferente para as coisas, né? Então, me recicla também. Né? Eu fico a par de tudo que está acontecendo, né? Eu me sinto rejuvenescido também. Então ganha e ganha. E você sente muito essa diferença na época que você era produtor, que você também era uma galera jovem chegando, mas era uma época completamente diferente. Hoje a gente tem TikTok, hoje qualquer um pode se tornar basicamente músico, né? Porque a gente tem muitas outras ferramentas que você às vezes nem precisa de uma gravadora. Você abre a sua câmera, liga lá seu computador, monta lá o negócio e posta uma música no YouTube. Como é que você sente essa diferença dessa época que você começou, que tinha muito mais dificuldade até de acesso, porque era coisa da rádio e tal, e hoje em dia você liga a câmera, passa uma música, 1 milhão de views, pronto, estourou. Claro que a tecnologia trouxe diversas mudanças, mas eu sempre procuro diferenciar tecnologia de metodologia. Para mim, eu sou um cara da tecnologia, eu fiz engenharia eletrônica, adoro tecnologia. Sim. Mas com o tempo eu percebi que a metodologia é mais importante do que a tecnologia, porque a metodologia reinventa a tecnologia. E a tecnologia não é só aquilo que existe de mais moderno, de mais atual. Tecnologia é tudo. Né? O Jimi Hendrix, quando pegou aquela guitarra Fender, que todo mundo conhecia, ele reinventou aquela guitarra. Sim. Porque a metodologia dele de se apropriar da guitarra, de usar os ruídos, de usar os efeitos, era totalmente diferente. Que reinvenção, né? Que reinvenção. Né? Então hoje, por exemplo, muita gente jovem, né, e fica interessado como aqueles sons eram feitos, como é que se fazia aquelas músicas. Esses discos, que eu digo que são discos e artistas de catálogo, continuam vivos, né, continuam influenciando toda uma geração de músicos até hoje. Né? E muitos músicos ficam curiosos, querendo comprar os mesmos equipamentos que eles usavam naquela época, equipamentos de válvula,
gravar na fita magnética. Então o que eu falo para ele é o seguinte, o relevante ali não era o equipamento, era justamente a metodologia, a maneira como esses caras se apropriavam daquela tecnologia, que não era tão sofisticada como é hoje, mas era um outro tipo de sofisticação. Sim. Né? Então, eu vejo muito por aí. Qual é a grande diferença? Hoje, eu acho que o mais importante, uma coisa que sempre teve também, é você trabalhar na identidade do artista. Não é? Ou seja, você mostrar quem você realmente é. Hoje, com toda essa tecnologia, todas essas mídias, não é? Você tem muitas facilidades de ser cover. Então o desafio hoje é tudo permite você fazer copy-paste. As músicas já vêm preparadas, já vêm pré-produzidas, você pega looping, você pega trechos. Então hoje tem muita gente fazendo cover. Então o desafio é você, no meio dessa facilidade toda, você conseguir mostrar quem você realmente é. Sim. Né? Então a questão da identidade continua sendo um fio condutor que era daquela época e continua sendo hoje. Então eu procuro trabalhar muito isso, né, com os nossos alunos e com os talentos que às vezes eu esbarro, eu estou sempre atento, eu estou sempre esbarrando com gente assim, potencialmente talentosa, né? Mas é trabalhando nesse aspecto. O que da sua arte, o que da sua habilidade, o que da sua tecnologia você coloca a serviço de mostrar quem você realmente é e não simplesmente ficar copiando o que está por aí. Né? É claro que quando a gente nasce cover, né? A criança começa se adaptando ao mundo, né? Copiando os pais, os amigos, copiando a sociedade, né? Então a gente já começa cover. E a maturidade é justamente quando você ultrapassa essa imitação, digamos assim, que é necessária e você começa a assumir as suas rédeas, ser você mesmo, né? Ter a sua visão de mundo e se posicionar. Né? Então isso na era de hoje é mais importante ainda, porque a gente tem muita informação, mas a gente precisa transformar a informação em conhecimento. Informação não é conhecimento. Né? E o conhecimento ele exige um diálogo, ele exige você ouvir a opinião do outro, exige você testar aquela informação, ver como ela se adequa na sociedade, então leva um tempo. Então a tecnologia hoje acelerou muitas coisas, né? Todo mundo correndo sem tempo e confundindo informação com conhecimento. Sim, eu acho que até um adendo importante numa época que o AI, né, tipo, a inteligência artificial está tão em voga, que as pessoas fazem arte, né, tipo, joga lá um comando no negócio e aí aparece uma coisa, uma imagem e fala, nossa, essa é a minha arte, não sei o quê. E o som também não está muito longe disso, né? De você colocar lá uma coisa, aí botar lá o som de não sei o quê e aparecer uma música, assim, essa é a minha arte, não sei o quê, sendo que a pessoa não tem envolvimento nenhum, ela só botou os comandos lá no computador, não tem envolvimento artístico nenhum naquilo. Eu acho que é uma coisa muito importante da gente se lembrar de sempre se envolver, né? A melhor maneira possível naquilo que você está criando. Importante não, essencial, eu diria, né? E ainda assim, falando sobre tecnologia, agora a gente vai conversar um pouco sobre lá o início como você começou lá. Como você entrou, era a EMI, não é? Era a EMI. Antes era o Odeon, era só o Odeon, depois falou Odeon e a EMI. E aí nesse início, como é que era esse processo também? Bom, foi interessante porque eu me considero privilegiado, porque eu entrei num período de transição muito grande da indústria fonográfica. Então hoje se fala muito do duelo, do atrito entre o digital e o analógico. Sim. Mas dentro do analógico, eu participei de diversas mudanças de paradigma. Então não é questão do analógico digital. Né? Quando eu entrei na Odeon em 78, a Odeon estava construindo um estúdio novo na Mira Barreto de 16 canais. Né? 16 canais para gravar. Era um instrumento, né? um som em cada pista separada para depois mixar. E eu pude conviver com alguns técnicos de som, até produtor, que vieram dos dois canais. Eu conheci gente que gravou no mono, que gravava num canal só, no junto do estúdio, a orquestra, cantor, todo mundo. Né? Então eu pude vivenciar essa grande transição dessa geração que gravava os músicos todo ao mesmo tempo. Né? Você não tinha mixagem. Né? Você mixava dentro do maestro, mais alto, mais baixo. Tá faltando agudo, bota uma oitava acima, uma oitava abaixo. Né? Os Beatles gravavam assim. Então, e passando esse pessoal todo, também produtores, para essa nova tecnologia de gravar em canais separados, dias diferentes, poder consertar uma parte da música, refazer um contrabaixo. Então, dentro do próprio analógico, deu para vivenciar toda essa mudança de metodologia. E foi sofrido.
né? Esse pessoal teve que aprender uma nova forma de produzir e de gravar. Eu peguei esses caras, conheci esses caras, cheguei nesse período que estava mudando a tecnologia para 16 canais na EMI, né, na Odeon, e pude trabalhar com os meus ídolos, né? Aqueles caras que eu admirava, o pessoal da Comida da Esquina, né? De repente eu estava ali com eles, né? Eu passava no corredor e encontrava a ficha técnica toda. A ficha técnica estava ali, até o Nonato do Cafezinho, que aparecia na contracapa dos discos do Comida da Esquina. Sim. Lá embaixo aparecia assim, Nonato, cafezinho. O Nonato serviu como se o Nonato me serviu um cafezinho, eu fiquei, só pedi autógrafo, Nonato. Então tem essa coisa, né, de pegar essa transição. E logo em seguida, eu peguei essa transição quando começa a chegar os primeiros sintetizadores analógicos ainda. Depois os sintetizadores digitais, bateria eletrônica, que foi um cataclisma. Foi uma revolução, um monte de baterista revoltado. Sindicato dos músicos revoltados, porque em vez de você chamar os músicos de cordas, você fazia o teclado, fazia as cordas do teclado. Depois eu peguei o sample, que é a gravação digital mesmo dos instrumentos. E depois chegou o Pro Tools esculhando o negócio todo. E estamos agora no stream, né? Então eu passei por essa fase toda. Então isso, assim, eu me considero privilegiado de viver essas mudanças todas. Com certeza, nossa. Agora uma curiosidade minha, você mencionou os dois canais que até os Beatles faziam. Eu percebo que toda vez que eu escuto música dos Beatles, pelo menos no fone, a voz deles está de um lado e a música está do outro. É por causa disso? Esse na verdade é um falso estéreo, porque aquilo foi gravado em mono. Era para ser um canal só. Né? Então quando surge o estéreo, não sabia muito o que fazer. Então eles pegaram aquelas etapas intermediárias de gravação, que eles gravavam primeiro a base. Aí pegava essa base, copiava para um outro gravador e colocava a voz. Aí pegava a voz com a base, copiava para outro gravador e colocava os metais, outros arranjos. Então eles pegavam algumas partes intermediárias dessa, jogaram a base toda, contrabaixo, bateria para um lado e a voz para o outro. Aí aquele pessoal que não conhece muito bem o estéreo, né, bota uma caixa na sala, outra no quarto, aí na sala você tem os Beatles cantando, né, e a bateria embaixo está no quarto. Mas assim, a gente chama de um falso estéreo. Né? Foi o início, né, de não fazer o projeto já pensando em você distribuir no espaço a gravação. Entendi. E você, como a gente sabe, você é uma lenda da música, olha só a explicação que ele acabou de dar, não é qualquer um que faz isso, né, gente? Mas você sempre teve essa vontade de se direcionar para a música, sempre foi uma vontade sua. Da onde surgiu essa coisa? Sons. Sempre foi. Eu ouvia músicas, né? Eu ouvia de tudo, né? Em casa. E eu sempre me interessava por aquilo que estava acontecendo dentro do arranjo. Então eu estava ouvindo uma música, de repente me ligava no trompete. Aí de repente me ligava no contrabaixo. Aí eu me ligava no que o contrabaixo estava fazendo com a bateria, como é que isso estava interagindo com a melodia. Né? Então eu sempre procurei observar aquilo que produzia o produto final. Eu sempre me interessei por isso. E quando eu fui estudar música estudando eletrônica também, porque eu queria também saber como gravar. Isso já 11, 12 anos eu já estava tocando de ouvido. Né? Eu assim, na adolescência, 15, 16, eu fazia minhas guitarras, eu montava meus pedais, eu montava meus equipamentos e ficava tipo professor Pardal, né? Fazia aquelas coisas todas e me interessava muito por isso. E o que me motivou realmente a ir para o estúdio, para a produção, foi que essa parte toda de tecnologia para mim era só Inglaterra, Estados Unidos. E de repente surge aqui 2 discos que me marcaram muito. Um é o Sgt. Pepper dos Beatles, que é um disco realmente de estúdio, que veio com muita coisa nova de sonoridade, que me chamou muita atenção, fiquei muito instigado. Mas é na Inglaterra. Aí vem os Mutantes. Né? Os Mutantes veio com um disco incrível, com sonoridades incríveis, feito no Brasil. Né? Que tinha um cara lá também, o irmão deles, né? o Cláudio César Dias Batista, fazia os equipamentos, construía as coisas. E tanto que os Mutantes são reconhecidos internacionalmente. Sim, né? é verdade. Então eu falei, é possível. Né? Então a partir daí eu me interessei muito pelo making-off da coisa. Né? Sim. Como fazer, construir o som, como construir a música, aí foi direto para a produção. Eu comecei a treinar o Odeon como técnico de som, gravando, né? E depois naturalmente eu passei para a produção. Entendi. E falando sobre o Mutantes, a Rita Lee, infelizmente faleceu recentemente, você foi dar uma entrevista para o Globo News. Sim. E nela você comenta também vários fatos sobre essa banda. Uma curiosidade para você contar para a gente também?
Bom, eu tive o prazer, né? A Rita, eu cheguei, até o que eu comentei, eu fui no estúdio, vi, porque ela entrou no meu casting artístico da Odeon. Ela não era diretamente contratada na Odeon Brasil, era Odeon latino-americana, né? Mas na época, nós fomos no estúdio quando ela estava gravando esse disco, e eu, Roberto Carvalho, a gente teve uma audição privilegiada dentro do estúdio, né? Mas tem um fato engraçado, interessante, que quando eles eram simplesmente Mutantes, né, que eles já estavam os Mutantes, teve um fim de semana que eles iam fazer um show no Clube Central, na Praia de Caraí, em Niterói, né? Moro em Niterói, E eu estava assim, agoniado que eu não podia assistir o show, porque eu estava num compromisso de uma viagem que ia fazer com os amigos e tal, e não pude assistir o show. Mas eu tinha emprestado um disco dos Mutantes, o segundo disco, que eu adoro, para uma prima minha que morava em Campo Grande, né, aqui no Rio, Estado do Rio. Aí minha mãe foi nesse fim de semana, que era o show dos Mutantes, foi lá, Campo Grande, falou, traz meu disco de volta. Então minha mãe voltou de barcaça Rio Niterói, e ela olha assim nos assentos, umas pessoas esquisitíssimas, né? Uma menina loura vestida de noiva, um cara vestido de toureiro, e o outro de uma outra roupa lá que eu não sei qual é. Eram os Mutantes. Aí minha mãe olhou a capa, eles estavam com a mesma roupa da capa do disco. No disco 2. Ela olhou a capa, olhou para eles, olhou a capa, e falou assim, são eles. Ué? Aí eles saindo da barca, imagina, os Mutantes estavam indo a pé. Fazer um show em Niterói. Aí na saída da barca, para a galera toda, minha mãe passou a mão no cinturão da Rita e falou assim, só vocês são, dá um autógrafo pro meu filho. Aí eu dei um autógrafo deles. Ai, que dessa época, foi legal. E uma vez eu tive um contato muito legal com o Serginho Batista, né? O guitarrista, né? Que eu, assim, adorava aqueles sons de guitarra, como ele tocava. Eu estava como técnico ainda gravando um disco da Simone. A Simone estava gravando uma música da Sueli Costa, linda, uma música assim, épica. E aí a Simone falou assim, pô, a gente podia botar uma guitarra. Eu falei, opa, tem uma ideia. Vamos chamar o Sérgio dos Mutantes. Ela, mas Serginho, Mutante, mas como é que faz isso? Eu, não, deixa comigo. Aí estoparam, eu falei, agora não sei como é que eu falo com o Sérgio Mutante, não é a menor ideia, né? Fizemos em São Paulo e tal. Aí cato daqui, cato ali, consegui e chamei. Né? Ele foi gravar, foi super legal. Aí tudo aquilo que eu queria entender de como é que eles faziam os sons estranhos na guitarra, eles faziam coisas realmente diferentes, novas, né? Construídas. E aí ele me falou tudo, né? Aprendi um monte de coisa ali, o papo rolou, foi maravilhoso. E quando eu entrei na Polygram como diretor artístico, a primeira coisa que eu fiz foi lançar todos os Mutantes em CD. Né? Foi legal, e aí eu lancei um disco inédito que chamava O A e o Z, que na época eles gravavam, estavam doidões de LSD, né? Drogas psicodélicas, o disco não foi lançado. Falei, eu vou lançar. Aí chamei o Arnaldo Batista, né? Arnaldo Pinta, né? Então a capa toda desenhada pelo Arnaldo e lancei o A e o Z. Somente. Cara, eu acho assim, muito parecido com o que a gente estava falando de produções estrangeiras, eu acho que a inovação que os Mutantes trazem para o Brasil é muito similar a quando o Queen começa a inovar também, sabe? Eles botam a moeda e começam a misturar também várias coisas que antigamente eles não faziam, né? Porque é aquela coisa do praticamente um rock progressivo ali, né? E tentar inovar de outras maneiras. Você sente que essa progressividade, essa inovação continua existindo? A galera ainda tenta inovar nos sons ou você acha que é tipo, muito copiado? Porque eu acho que hoje em dia a gente está revivendo muitos anos 80, né, na música. Você acha que a gente só tem isso, a gente só consegue, a gente vive de eras, assim, tipo, reviveu os anos 80, reviveu o som dos anos 90. Acho que agora a gente vai para os anos 2000. Acho que é uma influência muito grande hoje em dia. Mas é difícil você ter algo que seja novo de verdade, inovador? Olha, tem. O problema é que a grande mídia mainstream é dominado pelos grandes produtos de mercado. Né? Porque é um jogo de complementação. Né? Os anunciantes, que são quem sustentam, né, a mídia, eles querem vender para um determinado público, então você vai usar como música, né, como shows de televisão, no rádio, esse tipo de música para a qual os anunciantes querem vender para aquele público-alvo. Então é um jogo muito voltado para o mercado mesmo. Agora, tem muita gente fazendo coisa nova que não está no mainstream. Então, assim, qual é a grande vantagem hoje das novas tecnologias? É que existe vida fora das grandes gravadoras e fora do grande mainstream. O difícil é convencer hoje aos artistas, aos novos, de não terem tanta pressa, porque essas tecnologias
todo mundo hoje quer fazer sucesso amanhã. Sim. Né? Então você tem lá os influencers, por uma série de razões, está não sei quantos milhões, todo mundo quer ser influencer, não quer ganhar não sei quantos milhões no dia todo. Né? E não é o teu perfil, e de repente você vai ganhar esses milhões, por incrível que pareça, você não vai ser feliz. Sim. Né? Porque uma coisa é você ter um dinheiro para gastar, outra coisa é você produzir alguma coisa de você. São moedas que não se cruzam, não é a mesma coisa, não estamos falando da mesma coisa na mesma dimensão. Né? Você pode comprar, consumir, mas se você não produz alguma coisa dentro de você, é muito difícil ser feliz na tua vida. Né? Então, assim, tem muita gente inquieta, tem muita gente fazendo coisa nova, tem muita gente experimentando coisa nova, só que não está no circuito. Mas, assim, talento tem. Né? A curiosidade, assim como a gente, como criança, a gente começa a cover, tem uma coisa que é inata da criança, que é a curiosidade. Sim. De experimentar, de arriscar, de contrariar, né? de não fazer o que todo mundo faz. Então, essa dualidade, né? ela segue com todo mundo, principalmente com os artistas. Isso fica muito forte, essa coisa da curiosidade e de você querer olhar o mundo de um outro jeito. Né? É o que eu chamo da esquisitice. Essa esquisitice é dentro de todo mundo. Ao mesmo tempo que a sociedade, a educação procura enquadrar você na mesma, né? botar você igual a todo mundo, porque isso é mais fácil de vender, é mais fácil de consumir, quanto mais eu tiver todo mundo pensando igual, andando na mesma boiada, é mais fácil de você usar o autoritarismo politicamente, de você coordenar, de você conduzir, de você vender. Né? Ao mesmo tempo, existe lá dentro da gente o bicho não morreu. Né? Aquele bicho que está ligado à natureza, que não pensa, que não tem diferença entre presente, passado e futuro. Né? Porque essa noção de tempo presente, passado e futuro, nós inventamos, tudo existe na natureza. Sim. Né? Então, esse bicho que não vive aprisionado no tempo, que é totalmente conectado com a natureza, está lá. E ele fica soterrado, né? A gente tem 24 horas por dia, nós somos educados a reprimir a fera, reprimir esse bicho, né? De todas as maneiras. Mas esse bicho precisa sair. Né? Então, esse que é o lado irrequieto que todo mundo tem. O que eu falo para as pessoas é o seguinte: não precisa ter pressa, você precisa escutar o teu bicho interno. Sim. Eu acho que... Dá uma atenção, né? Que isso de alguma forma você vai encontrar uma maneira de dar voz para esse bicho. Né? Ou seja, eu digo o seguinte: a necessidade de expressão inventa a técnica. Foi isso que o Hendrix fez, foi isso que o Picasso fez, é isso que muita gente faz. Então você precisa se conectar com a tua necessidade, que você realmente tem necessidade de dizer, e saber como é que eu consigo dizer isso? Dançando, cantando, pintando, né? Escrevendo, né? E abraçar. Né? Literalmente resolver, soltar os bichos. Mas eu ia dizer que eu acho que é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo que a galera tem pressa de fazer sucesso, o sucesso também tem pressa, né? Porque você, como eu falei, a coisa do TikTok hoje em dia, uma música que fez sucesso hoje, ela não necessariamente vai ser popular amanhã, né? Porque é aquela coisa, é o vídeo muito rápido, aí a música estoura, aí já vem outra música em cima. Eu acho que também é um pouco da culpa dessa facilidade de, tipo assim, toda hora tem algo novo e aí nada parece prender a atenção da galera. E a outra coisa, outro sintoma que a gente tem também, das versões aceleradas, né? Porque hoje em dia também, por causa dessas novas mídias, a gente tem a versão, o artista praticamente se vê obrigado a lançar a versão sped up, né? A versão acelerada da música dele, meio que pra encaixar naquela coisa ali do TikTok, pra pelo menos dar tempo de chegar no refrão, né? Da galera ouvir. E além de eu achar que isso é uma pena, é uma coisa que eu também queria perguntar pra você. Você acha que as músicas hoje em dia pioraram? A música hoje em dia é ruim? Olha, é muito relativo falar isso, porque a música ela reflete a sociedade e o momento dela, a época dela. Então, se eu disser que a música é ruim, eu vou dizer que todo mundo piorou bastante. Eu tenho muito cuidado em falar isso, porque não é tão simples assim. Não é? Então, a música ela reflete aquilo que as pessoas estão vendo nesse momento. E quando a gente fala em fazer sucesso para quem? Né? O que é o sucesso? É essa massificação toda? É você ficar correndo atrás do mercado? Né? Então, você tem que ver para você o que é sucesso para você. Então, uma coisa que eu converso muito é ser famoso, né? Você estourar uma música é relativamente fácil. Hoje já tem certas regras, tem certas fórmulas e tem um impulsionamento com muito dinheiro. Até pelo streaming, né? Isso, porque tem virou muito uma dinheiro. régua nova.
que é você tipo, fazer sucesso no Spotify, hoje em dia é a régua pra dizer se você faz sucesso ou não. Antigamente tinha os discos, né, de platina, tipo, quantos discos você... Existia uma métrica física, né? Você fisicamente vendeu aqueles álbuns. Hoje em dia, tipo, quantos acessos teve, a música assistiu. E aí, mas você fazer um impulsionamento através da internet, eu acredito que seja muito mais simples do que você fazer antigamente, tipo assim, compra aí, cara, por favor. Não, envolve muita grana também, envolve muito marketing. Mas o que acontece? Ficar famoso, estourar de uma hora para outra, é relativamente fácil. Sustentar o sucesso é difícil. Com certeza. Então, por exemplo, se eu for usar um monte de artifício para ser alguma coisa que no final das contas não sou, são os artifícios, você sustentar a mentira é difícil. Né? Então, o que eu digo você tem que ver em relação à tua felicidade. Qual é o sucesso para quem? O que é o teu sucesso? Né? Porque se eu tiver que sustentar uma coisa que eu não sou durante muito tempo, se eu tiver que sustentar um personagem, uma mentira por muito tempo, eu vou ficar infeliz. Não é? Show de Truman. Não é? Todo mundo, né? Só ele que não sabia que aquilo tudo era uma farsa. Sim. Mas chega numa hora que a mentira é insustentável. Cai do céu um refletor. Pô, que porra é essa? Né? Então, assim, o que é o sucesso? Você ser um personagem e alimentar essa mentira sobre você mesmo para um monte de gente. Você ser amado por um monte de gente que não ama você, mas ama aquilo que você está demonstrando com todo o impulsionamento, com todo o marketing digital. Né? Ou, de repente, o sucesso é você ser amado por umas poucas pessoas, mas que você pode ser você mesmo. Entendeu? E se reconhecer nessas pessoas. Então, na verdade, é uma reflexão que cada um tem que fazer. Sim. Consigo mesmo. Né? Sucesso está nessa exorbitância de consumo financeiro. Se ele está num personagem, você vai ter que manter o resto da vida, e é difícil, chega uma hora que você não segura, né? Ou se é você ter a liberdade de fazer o que você quer sendo quem você é. Não é? Porque eu acho que a recompensa é muito grande. Como é que eu vou me sustentar não sendo esse mainstream e me pensando a médio e longo prazo? Sim. Qual é a única forma de você se sustentar a médio e longo prazo nos dias de hoje? É você se aceitando como você é, porque você sendo quem você é você, é a sua vida. Não é? Então, não tem mais a curto prazo ou a médio prazo, é você. É você em cada coisa que você está fazendo. Não é? Então, acho que o sucesso é isso, na minha visão. Sim. Agora é a escolha de cada um. As pessoas que geralmente têm a meta é o sucesso, né? Não necessariamente, tipo assim, se tornar, não como um meio de espalhar a sua arte, tipo, das pessoas conseguirem ouvir a música e tal, mas tipo, o sucesso é a meta. Então você faz qualquer coisa para conseguir alcançar aquilo, infelizmente, e acaba se tornando aqueles one hit wonders, né? Aquele sucesso de uma música só. Não, e no final fica uma coisa, é o mesmo mecanismo do autoritarismo, né? do mito. Né? No final, o que está por trás desse sucesso? Será que você queria exercer sua autoridade sobre as pessoas? Dizer o que é o melhor, como é que deve ser feito? Por isso que eu digo, eu tenho muito cuidado de dizer se a música está ruim, se não está, porque eu também estaria usando uma certa autoridade. Eu não sou Deus para dizer o que as pessoas. Agora, para mim, eu vou tentar, eu falo com discussão fonográfica, vamos tentar entender o que está acontecendo, né? Mas você vai trazer para você aquilo que você vai sentir à vontade. Né? Então, e uma coisa interessante é isso que eu vejo essa galera toda hora estou olhando para os anos 80, para os anos 70, para os anos 60. Então, o que será que tinha naquela época, que não havia toda essa loucura, essa correria toda, e que atravessou o tempo, atravessou a geração, atravessou a própria tecnologia? Originalidade. Entendeu? Onde é que está essa magia atemporal? Né? Então, de um lado, nós estamos aqui correndo atrás de um tempo que a gente inventou, né? E um tempo que só interessa aos 5% mais ricos da humanidade. Né? E, na verdade, você está olhando para trás, para o retrovisor, tentando entender um mundo, não é? Com coisas que para você chega a ser mágico. Né? É o poder do nostálgico. Né? A nostalgia da modernidade. Né? O Lobão já falou sobre isso. É você ficar nostálgico daquilo que era moderno um tempo atrás. Sim. Entendeu? Então, a gente fica muito enrolado na noção do tempo. Eu sempre bato com isso, que a música é uma coisa temporal, nós estamos falando aqui de aceleração de tempo, né? A gente está tendendo a se deixar levar por um ritmo que não é o nosso. Né?
uma época atrás, quando não existia o relógio mecânico, o tempo ele era orgânico, era a natureza, a lua, as marés, né? O tempo da colheita. Quando inventaram o relógio mecânico, né, houve um distanciamento do ser humano com a natureza, né, que você passou a ser regido por uma lógica mecânica. Né, e essa própria questão do tempo, né, do pensamento, aí estamos falando da inteligência artificial, que eu não chamo de inteligência artificial, eu chamo de pensamento artificial, né, porque a inteligência ela vive no presente. Sim. O pensamento vive sempre no passado, você só pode pensar o que você já conhece, você só pode pensar o que é memória. Então toda vez que você pensa, está no passado. Né, o futuro é impensável, o novo é impensável. Toda vez que eu projeto alguma coisa que eu penso nesse futuro, esse futuro ainda está na raiz do passado. Sim. Eu estou pensando no futuro de quê? De dentro da minha zona de conforto, das minhas inseguranças, dos meus medos. Né? O novo está fora disso. Né? Então o novo está no presente. A inteligência artificial jamais vai vir no presente, porque ela dá um grande banco de dados de repositório, só que é muito rápida. Sim. Então é importante não confundir o pensamento artificial com a inteligência artificial. A inteligência ela vive no presente. E a máquina não tem presente, ela só tem um pouco de memórias. Né? E a criação, esse bicho solto que eu falo de conectar com a natureza, de você procurar o seu tempo orgânico, que não seja o tempo mecânico, aí está a raiz da criação do novo. Sim. Né? E por isso, quando o novo aparece, surpreende. Né? E se perpetua. Porque o novo não tem essa noção de tempo, ele é atemporal. Né? Então, quando você se conecta com isso como artista, é uma satisfação gigantesca. Né? E isso te dá a força de você atravessar todas essas perrengues, esse desespero contemporâneo, líquido, que nada tem forma. Né? Então é muito importante isso. Então não é assim, você ser artista para o público, tem que ser artista para você mesmo, no seu dia a dia, com cada coisa que você faz. Viver com arte. Você tem que ter orgulho do que você produz. Viver com arte. Gente, nós estamos tendo aqui uma verdadeira aula de existencialismo do nosso professor Maírton Bahia. Maírton, você já produziu alguém assim, algum artista assim, que tipo assim, queria fazer sucesso por sucesso? Sim, nunca foi meu perfil, mas já aconteceu sim. E depois eu larguei. Cheguei a fazer 2, 3 discos, deu muito certo, mas aí a pessoa baixou lá uma entidade lá, né, do sucesso. E assim, eu até oriento, né, mas não é o meu perfil. Sim. Com certeza, né? Pô, depois de todos os achos que você tem aí produzido, com certeza jamais seria o seu perfil. Eu sempre gostei de trabalhar com gente muito complicada. Complicada para os outros, né? Quando você entende, você vê como era complicado. Gente, falando em complicação, vamos falar sobre Legião Urbana? Legião, o que é meu preço? Gente, quantos discos de platina? Quantos discos de ouro? Ah, um monte, todos foram lançados. Pô. Me conta como foi esse processo de conhecer os meninos. Você também, acho que na época você se transformou num produtor indie, né? Porque como vocês eram indie, independente, né? Não, na verdade eu era funcionário da Odeon. Sim. Né? Eu já tinha produzido 20 discos quando eu conheci a Legião, fui contratado pela Odeon. Eu já tinha produzido Eli, já tinha produzido Djavan, já tinha produzido Beto Guedes, o Flávio. Só gente assim que ninguém não como falar, a gente ficou esquecido na voragem do tempo, né, galera? Um monte de gente, então já tinha uma experiência boa, né, nesse sentido. E eles chegaram, eles eram, na verdade, uma banda punk. E a primeira fita que eu ouvi na época, o Jorge deve ser o diretor artístico, assim, ouve isso aqui e tal, era Renato Manfredini. Eu não ouvi a Legião, eu ouvi o Renato Manfredini, o Bardo. Ele cantando Faroeste Caboclo no violão, que país é esse no violão, já tinha essas músicas e algumas outras. Então eu achei super interessante e falei assim, pô, acho legal contratar e tal. E nesse primeiro disco, aí eles vieram com o meu casting artístico, não é que era um casting, eu era produtor, mas eu era responsável por um elenco de artistas. Então esse casting tinha Paralamas, tinha Blitz, tinha o pessoal da esquina, né, o Robote, o Beto, uma galera lá. Uma galerinha assim. Uma galerinha. Nada demais. E assim, eu não precisava produzir diretamente, eu podia contratar produtores. Sim. O diretor artístico na época, né, eu era produtor e também o gerente de um casting e de um diretor artístico acima, que era o Jorge. Eles quiseram chamar um produtor para produzir, né, era um excelente produtor, né, que foi o Rick Ferreira, grande músico. Eu tinha gravado muito com o Rick, excelente guitarrista, cara excelente. Não deu certo. Eles se desentenderam porque aquela ideia, né, a Legião tinha toda uma linguagem própria, era uma banda punk, e se pensou naquela coisa, vamos fazer um produto para o mercado, né, que a gente está conversando.
vamos moldar o artista, não deu certo. Sim. Aí depois chamaram o Marcelo Sequinte, também um excelente produtor, um grande músico, eu gravei muito com o Marcelo, também não deu certo pelo mesmo motivo. E um dia eu estava de manhã, eles eram no meu cast, mas até então tinham chamado os dois produtores para trabalhar. Sim. Aí um dia eu estou de manhã cedo ali nas salas, nas antessalas ali da Odeon, o Dado estava muito agitado, nervoso, falando com a secretária lá e tal. Eu falei, Dado, o que houve? Não, nós estamos marcando a passagem para voltar para Brasília e a gente não quer mais gravar não, a gente vai embora. Como assim? Vamos embora. Não, a gente não quer mais gravar. Pô. Aí eu falei, ó, chama o Renato Rocha, inventário da banda, então chama o Bonfá, falar com o Renato, vamos bater um papo. Aí entramos na minha sala, começamos assim às 10, 11 horas da manhã, viramos à noite. E eu falando sobre gravadora, como é que é o mercado, como é que é tudo, qual era o problema dele, a coisa da identidade, essa conversa toda, dissecamos aquilo tudo. Não foi uma reunião, como é que se diz, ecumênica, né? Rolou de tudo, cada um foi parar num canto do Rio de Janeiro, sabe tudo. E aí a gente falou assim, olha, vai para Brasília, descansa, pensa lá, que quando vocês voltarem eu vou assumir um compromisso com vocês, porque vocês vão ter a cara de vocês, do jeito que vocês são. E assim foi, eles foram voltar e eu assumi a produção. Mas ainda assim... Isso era nos anos? 83, acho que é 83, 85, 83, 84, por aí. Aí eu... 85. Aí quem produziu o primeiro disco ainda foi o Zé Emílio Rondô. E eu fazia direção de produção. O Zé era um cara que tinha muito conhecimento musical, jornalista e não tinha conhecimento técnico. Então eu chamei o Zé e eu fazia a direção da produção, ou seja, eu trabalhava junto ao produtor. E tentando preservar isso que a gente combinou. Ainda houve os atritos, mas a gente conseguiu fechar o disco. Eu mixei algumas músicas, eu mesmo fui lá e mixei, eu já não era mais técnico, mas de vez em quando eu mixava algumas músicas. Eles já mixei várias músicas. E aí no segundo disco eu assumi de vez. Né? Aí o segundo, terceiro, quarto, a gente foi. Aí tem um monte de histórias nessa saga toda. Muita coisa aconteceu. Conta algumas coisinhas. Ih, caramba. Bom, no disco 4, né, o 4 Estações, porque o disco 2 foi um disco que a gente foi para o estúdio, todo gravado em analógico ainda. Sim. E a gente trabalhou em camada, foi um disco muito elaborado, com os recursos que a gente tinha, e foi um disco que explodiu de venda. Sim, né? Arrebentou de vendas. E aí chegou a hora de fazer o terceiro disco. Quando um disco faz um sucesso desse tamanho, a vida do artista muda completamente. Muitas dessas músicas que o artista tinha, fez uns anos atrás, tocando com os amigos e tal, de repente, com esse sucesso o cara começa a aprender a dar entrevista, começa a relacionar com a televisão, com a rádio, com a imprensa, começa a fazer show. Passa um ano, voa, fala assim, agora está na hora de gravar o quarto disco. Aí vem aquela síndrome, né? Nossa, estamos explodindo no Brasil, não preparamos um repertório, e agora, como é que faz? Para tudo, entra no estúdio, né? E dá aquele desespero. Então a gente viu que não ia rolar o terceiro disco. Então qual foi a ideia? Vamos pegar aquelas músicas mais antigas. Quais é esse? Né? Floresta Caboclo. Então vamos pegar essa coisinha miúda também, que ninguém nunca ouviu falar. Que aquelas umas que eu tinha ouvido lá na fita, lá atrás. Então foi um disco relativamente rápido, porque era um repertório mais conhecido, mas ao mesmo tempo trabalhoso, né? Então fomos gravando. Aí nesse disco, no País é Esse, o Bonfá tinha comprado um teclado e fez uma melodia instrumental super legal, uma música interessante. E aí eu falei com o Renato, bota uma letra, porque é uma música inédita. Né? As outras músicas, pô, ele está regravando e tal, claro, é inédito com o público. Né? Mas essa música surgiu agora. Sim. Vamos botar uma letra aí. Eu não quero, não ficar com saúde, vai ficar instrumental. Eu falei, Renato, bota a letra. Não quero. Renato, bota a letra, vai, não vai. Aí eu falei assim, olha, se você não fizer a letra, o disco não vai sair. Ele saiu puto da vida. Ele levou muito a sério a da letra. Saiu, bateu a porta do estúdio, saiu batendo o pé, mas foi embora. Aí passou, acho que um dia, 2 dias, já estava já mixando o disco, né? Enchendo o saco dele fazer a letra. Aí eu estou mixando lá o disco e tal, um dia que entra sério. A mesa Mi, como eu falo assim, ela tem os verus aqui, né? Aqui ela tem uma cabeção aqui. Aí eu estou por trás da mesa e falei, meu Deus, o que foi? Nada. Aí ele pegou um papel, amassou,
jogou em cima da mesa, toma a tua letra. Pá! Aí eu peguei o papel, desamassei o papel todo, olhei. Falei, pô, Renato, tá demais, agora vai lá e canta. Era Angra, a música, não. Só isso. Só mesmo. Imagina, assim, toma. Ele viu uma música linda, maravilhosa. Depois ele me agradeceu essa Ótimo. E outras passagens, né? Do Que País é Esse? Foi uma loucura. Depois veio. Aí chegou o Quatro Estações, que ele tinha que fazer realmente o disco todo. Sim. Com o Inesta, né? Tipo, eles já estavam estudidaços, né? E o Quatro Estações demorou um ano. E foi no ano que houve o atrito todo com o Renato Rocha, né, o baixista. O Renato não queria ir para o estúdio, ele voltava, ele ia no estúdio dele, eles não estavam, porque a gente compor música, então aquele parto que não saía. Sim. E essa altura a gravadora já contava com a Legião como sendo o maior faturador, o maior faturamento da empresa. O grupo internacional em Londres contava com a Legião Urbana no Brasil. O Brasil chegou a ser o quinto mais vendedor do mundo. E Legião era um carro-chefe dessa venda. Então eles contavam para o orçamento da empresa como um todo. Então a pressão era gigantesca. E às vezes eu ia na casa do Renato, passava ele, pegava de carro, ia levava para o estúdio para ele compor música, ficava uma noite inteira. Aqui, faz uma letra, faz aqui, pega essa ideia, às vezes uma ideia de arranjo que eles tinham feito na base. Teve uma noite, nesse período, a gravadora resolveu acabar com todos os produtores contratados e eu fiquei de freelancer. Legal. Então eu era um cara assalariado, de repente não tinha um tostão. E peguei um disco, durava um ano. Eu quebrei, eu fali. Eu fui à falência desse mesmo, eu quase não tinha dinheiro para gasolina. Pra ir. E eu pedia um adiantamento para eles não davam, achando que me pressionando o disco ia sair mais rápido. Ah, que beleza. Maravilha, né? Aí, de uma noite, por exemplo, eu lá com o Renato, eu pensei em fazer alguma música, né? Tipo, lá com a mesa, botando instrumentos e tal. Aí ele resolveu cantar ré musical. Então falar sobre ré. E ele é um excelente contador de histórias, ele é engraçadíssimo. Aí dançou todas as músicas do ré, fotografia, subia na cadeira, cantava, fazia os personagens, e eu lá. Olhei pro Renato e falei, Renato, faz uma música. Tá lindo, tá ótimo. Agora a parte do tinha esse tipo de coisa. Então assim, foi uma luta, né? E é um grande disco, né? E no final a coisa foi indo, foi saindo, quase que a banda acabou com a saída do Renato Rocha. Enfim, o disco foi caminhando. Foram fazendo as músicas. No final, o presidente na época, né, o Beto Boaventura, eu falei para o Beto, olha, o disco vai sair. Eu falei, como vai sair? Eu não estou mais programando esse disco esse ano. Esse ano saiu já da programação dos lançamentos. Sim. Que era fábrica, tinha que alocar quantidade de prensas para fazer, era uma logística muito complicada. Sim, a final de ano você tinha vários produtos, várias gravadoras competindo, era um negócio complexo. E ele já estava preparando um relatório para ir na reunião internacional para dizer que não ia haver o disco da Legião Urbana daquele faturamento. Então estava procurando compilações, coletâneas, né, para preencher esse espaço, buraco financeiro. Aí eu estou lá no estúdio, o Renato, vamos correr, né, para sair do Natal. Eu falei, olha, a gravadora disse que não vai programar o disco esse ano, não. Depois de anos ele então, né, galera? Vamos soltar o amor. Ele falou assim, como assim? E o Beto, nesse dia, acho que era no sábado, a gente mixando para fechar o disco. No sábado, o Beto estava no estúdio 2, treinando a apresentação dele, acho que no PowerPoint, ele estava gravando alguma coisa, treinando como ia ser a apresentação. Falei, o Beto, inclusive, está aqui no estúdio. Aí o Renato foi atrás dele, o Beto tinha saído para o estacionamento. E o Renato foi atrás, foi todo mundo atrás também. Aí nós entramos numa sala que tinha lá, que tinha uma persiana, tinha um pátio grande para o estacionamento dos carros. E o Renato foi até o pátio, estava parado no carro com a esposa do Beto, acho que a sogra dele estava lá também, sentadinho no carro. O Renato, Beto, o disco vai ser esse ano. Como assim o disco vai ser? E a gente na persiana assistindo. Imagina a cena. Não, Renato, é porque está muito em cima, o disco demorou, você quer fazer como está em cima? Está tudo pronto, todas as músicas, começou a cantar o disco todo a capela no pátio, com aquela voz de Renato Russo, né? Cantou tudo, né? Todo mundo separado, né? No carro olhando assim. Aí, Renato, tá bem, vamos ver, tá? Lançou o disco, claro, né? A gente rindo, foi uma farra, então tinha esse tipo de coisa. Teve outro momento interessante, quando eu estava já diretor artístico da Polygram, eu ainda fiz um disco com eles, ainda como diretor artístico da Polygram, que não podia, porque eles eram o número 1 da Odeon, eu da concorrência, era produzindo eles.
Cheguei a gravar dentro do estúdio da Poligram, deu uma confusão com o Odeon, uma brigalhada danada. Mas fiz o disco. Né? Eles foram gravar na Barra. Por que, gente? Porque eu era diretor artístico da Poligram. Né? Então as pessoas querem roubar a Legião para a Poligram. Eu falei, não, eu só quero produzir o disco. Eu só quero produzir o disco. Aí eles foram gravar na Barra para a gente poder fazer isso. E um dia eu estou nessa reunião da Poligram, a Odeon já tinha desativado a fábrica. Né? Tentando aquela coisa de CD e tal. Mas ainda usava a fábrica da Poligram. Eu estou numa reunião de planejamento, esse tal do planejamento, de disco final de ano. Aí os caras falam dos produtos que eles vão lançar, e uma coletânea, uma compilação da Legião Urbana. Eu falei, coletânea? Eu não sei, foi um contra, está muito cedo assim, na carreira. Lançar uma coletânea dos melhores músicas. Achei estranho que ninguém com Renato. Ai, Jesus. Renato, pô, eu vi aqui, vai lançar uma coletânea da Legião, né? De novo, como assim? Cara, deu uma confusão, porque eles entraram, foram para o Odeon, foram num feriado, eu acho, no fim de semana, bateram na porta do Odeon, os vigias deixaram entrar, chegaram os três, né? Legião Urbana bateu na porta, abriu. Levaram um colo Angés, picharam a gravadora toda, tinham pintado a gravadora, entraram dentro da gravadora, picharam com a Dainha, Elizabeth, botaram um monte de coisa, aí a coletânea não saiu. E a Poligram quis comer o meu fígado, né? Porque eles iam fabricar para a Odeon, eu ganhar uma grana com aquela coletânea, né? Mas a gente tinha um pacto ético. Um jeito simples de falar, não vai sair. Mas tem várias outras histórias, muita loucura, né? No que país é esse, tem um jogo de vôlei dentro do estúdio, né? Eu mixando o disco, eles não ficaram enchendo meu saco. Um dia, acho que o Renato Rocha levou uma bola, um dado, começou a brincar os dois no estúdio, no final virava ponte, aí o pessoal de Paralama, Flamengo, todo mundo. Amanhã vai ter vôlei na Odeon. E eu todo mundo pro estúdio jogar vôlei. Então eles pegavam aqueles batedores, né? Que a gente bota assim para aqueles biombos, sim, né? E fazia de rede. Então era dupla contra dupla, então fazia campeonato. E eu pensando tranquilo, deixava o outro, porque ele nem enchia meu saco. Que nem criança, né? Vai criança, vai lá. Eu vendo o vôlei comendo solto e eu mixando, calma. Aí um dia alguém deu uma portada, quebrou um lustre lá de cima, despegou o lustre e acabou o Acabou a farda, criançada. Acabou a festa, não tem mais molho. Tem muitas histórias, tem que acho que não pode voltar, que não serão registradas. Oh, meu Deus. Mas isso é uma questão também, né? Porque até pra sair filme é uma dificuldade, infelizmente, do Legião, né? Mas, assim, tem muita coisa legal. E o incrível, né? Você vê, aliás, eu primeiro estou lá, né? No show do Bonfire do Dado, né? A quinta estação, eles estão juntando o Disco 5, que eu adoro o Disco 5, com 4 estações, vão fazer o show na Arena, 1º de julho. E eles estão lotando todos os lugares que estão indo nesse show, estão entupindo, assim, estão lotados, né? Então é muito legal isso, você vê, eu falo como é que a música atravessa o tempo, né? Atravessa as gerações. Né? Quando eles foram tocar no Rock in Rio, que eu fui lá assistir, cara, tinha criança cantando, Floresta Caboclo, música de 9 minutos. Né? Então, esse tipo de música é muito diferente, esse tipo de artista, de música, né? Sua música, é muito diferente desse que a gente fala que às vezes, e é mainstream. Com certeza. Né? Tá lá, então, assim, é possível você chegar lá, não é? Mas uma coisa que seja autêntica, que venha de dentro para fora. Né? Então eu separo muitas músicas daquelas que vêm de fora para dentro, que você vai atender uma demanda, vai atender um público, vai atender um certo perfil, e daquela que vem de dentro para fora. Né? O que eu posso dizer que muitas dessas que vêm às vezes muito rápido e que vêm de fora para dentro, muitas vezes elas podem dar um resultado muito grande, mas tem um prazo de validade. E essas que vêm de dentro para fora são atemporais. Não é? Elas atravessam a geração. Não é? Você pode ser geração Y, Z, ou o que for. Né? Quando a pessoa vê, não é só a música, vê aquele som, aquela interpretação, percebe que ali tem alguma coisa muito mais profunda. Percebe que tem uma coisa ali que está fora desse jogo autoritário de eu mando em você, você me segue. Sim. Entendeu? Então, fica meio como uma. Ela disse assim, identifica, né? Sim. O artista, quando chega numa certa fase que rola a identidade, né, a identificação, você não está mais comprando a música, você está, na verdade, comprando o artista, né? Você se identificou com aquele artista.
Isso acontece quando o artista começa a revelar para você mesmo coisas que você não teria pensado, não sabia, dar voz a coisas que você sente. E aquele artista vai dar essa voz e traz essa voz. E você acredita que o Legião, a Elis, são todas, em músicas em geral, que fizeram muito sucesso no passado no Brasil, eles são um presente do tempo, da sua época? Você acha que, por exemplo, Faroeste Caboclo fosse lançado hoje, teria o mesmo sucesso? Eu acredito que sim. Até porque é uma música cinematográfica. Sim. Não é? E a maneira como a história é contada, ela sempre é interessante. Porque você vê que os remakes, né? Quantas vezes você pega histórias antigas, né? Quantas piadas que quando são bem contadas você ri, você já começa a você rir de novo, né? Então tudo depende da maneira como você conta, né? E é o que eu falo, o intérprete, ele diz o que quer além da letra, né? Então, o grande intérprete, ele é um coautor da música. Então a música sempre fica nova, dependendo da maneira como o grande intérprete se apropria, como se a música fosse do próprio intérprete, né? Então isso faz toda a diferença. Então, por exemplo, pode ser o Faroeste Caboclo, pode ser até uma música da Gretchen, né? Depende do intérprete. Sim. Né? Se você pega a letra do Labichos Escrotos, né? E você lê a letra, é uma coisa esquisita. Quando os Titãs cantam, é um manifesto assim, sim, excepcional, né? Ganha uma outra dimensão. Então, eu acho que sempre depende do intérprete. Não só do intérprete, é a relação entre o repertório e o intérprete. Essa relação é que é o grande segredo. Né? Você pode ser um cover de um repertório, ou você pode se apropriar daquele repertório dizendo o que você quer através daquela letra, mostrando quem você é através daquela letra. E é como se a letra fosse sua, você se apropria dela. Né? Então isso torna-se sempre novo. Você pode usar coisas que todo mundo já fez, né? Filme, você pode filmar assuntos, locações, todo mundo já fez. Mas se você se apropriar e falar quem é você através daquilo, é novo. Sim. Né? Então esse eu acho que é o grande segredo. E que tipo de originalidade você acredita que a Legião Urbana teria trazido, o Renato teria trazido para a música, se ele continuasse vivo, se ele ainda estivesse vivo até hoje? Que tipo de música ele continuaria produzindo rock mesmo, daquela mesma maneira? Você acha que ele tentaria se adaptar aos tempos com pop, talvez? Olha, essa adaptação até acontece com todo artista, né? O artista ele é uma esponja, ele vai captando as coisas todas. Mas existe um fio condutor, que é a tal da identidade. Não é? Então, o grande artista, ele mostra seus medos, suas inseguranças, suas dúvidas, né? Ele não se coloca como aquele mito dono da verdade, aquele realmente grande artista, né? Ele compartilha aquilo que ele realmente é. Né? Então, isso é atemporal. Né? Então, se o Renato estivesse aí, com certeza ele estaria num conflito enorme com uma série de coisas que estão acontecendo, estaria se posicionando, estaria compondo e estaria sendo Renato Russo, com toda certeza. Falando em conflito, a gente sabe que o Morrissey, a gente observa cada vez mais que as coisas vão surgindo e ele tem umas opiniões meio pro lado, um negócio meio do lado escuro da força. Como é que você acha que seria essa situação para, tipo, ele era a maior influência dele ali, o maior ídolo, né? Como é que isso se daria pro Renato, você acha? De quem? O Morrissey do The Smiths. O Renato é um cara com um senso muito aguçado, muito crítico, então ele certamente não teria o menor problema em apontar o que quer que fosse. Né? Então ele era um cara muito crítico. Né? Ao mesmo tempo que ele tinha lá os ídolos dele e tal, ele teria com certeza ponderações e reflexões sobre o tema que daria para se desdobraria em diversas discussões. Se já naquela época ele fazia o tipo de música que ele fazia, né? Imagina nos tempos que nós vivemos hoje em dia. Sim, né? Não tem a menor dúvida. Né? Eu acho que sempre um cara atuante, com toda certeza. Com certeza. E você tem essa sensação sobre eles também? Sim. A Elis, ela falava uma coisa assim sensacional, que era entre a cruz e a espada, eu me jogo na espada. Ou seja, ninguém vai me acuar. Sim. Né? Então, se você quer partir com a espada para cima de mim, eu vou para cima de você. Nem você quer com a espada. Né? E os grandes artistas são assim. Né? Então, e eles tinham uma coisa muito peculiar, interessante,
que ela é um amor de pessoa, né? Ao mesmo tempo ela é impulsiva, né? Estourada. Então, quando um olho dela ficava estrábico, só um, que ele convergia, esse aqui estava indo para frente, esse aqui convergia assim pro nariz, eu sabia que ela ia estourar. Então, às vezes eu jogava o extintor de incêndio antes, da... Uma palavra mal colocada da gravação, alguém me atropela, né? Mas assim, são pessoas que vivem a flor da pele, né? Estão sempre em carne viva. Né? E são pessoas que não têm medo de dizer que errou, que erraram, né? De se retratar ou se reposicionar. Né? Então isso é que torna essas pessoas sempre assim no presente, né? Sim. Né? Aquela coisa do impulsivo. Né? Isso é uma característica mesmo. Grandes artistas, grandes intérpretes, né, galera? Quem você acha que traz isso hoje em dia? Quais são os artistas que trazem essa música pro mainstream, tipo assim, sejam de sucesso? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que para deixar uma dúvida. A Anitta é o símbolo, né, do marketing, mas a Anitta é autêntica. Né? É para todo mundo? Não, você tem que gostar? Não, mas a Anitta é um artista autêntico. Eu procuro sempre olhar os artistas dessa forma. Tem gente nova aí, eu gosto muito do João. Né? É um cara que usa um monte de recursos, mas ele é um cara autêntico. Né? Ele assim, ele bota as emoções, bota os sentimentos ali. O Chico, né? Ele tem uma coisa assim também super. Tem outras pessoas, tem vários artistas. Eu tive agora no prêmio da música brasileira, né? E uma galera, os grupos aí surgindo. Eles não estão no mainstream, né? Mas nem a tratar. E hoje é possível você viver nos nichos, né? A gente fala dos nichos. Né? A Kemi, nossa Kemi, eu acho que é uma grande artista. Né? Eu acho que ainda vai virar totalmente emocional, né? Uma artista intuitiva, visceral, né? Está aqui dentro, está aqui nas taças. Né? Com certeza. E tem muita gente boa. Né? Muita gente boa. No curso mesmo ele tem muitos talentos, né? Lá na produção fonográfica e tal. Então, por isso que eu digo, hoje a gente não está só preocupado em dar aula de conteúdo, a gente quer potencializar esses talentos, né? Descobrir novos espaços. Né? A gente sempre fala assim, olha, não vamos brigar pelo espaço, vamos brigar por espaço. Outro dia eu estava falando isso, mas não tem espaço para fulano. Cara, hoje você cria, não tem espaço, você espera o quê? Alguém, né, descer aquele facho bíblico na tua cabeça, você é um artista, vai meu filho. Aí o mar abre e você segue. Né? Não, hoje você abre de espaço, junta a tua turma, acha a tua turma. Tua turma hoje não está só aqui no Rio, tua turma está no Japão, na Alemanha. Né? Você hoje vai encontrar a tua turma espalhada por aí. Né? Então hoje a grande diferença é que um tempo atrás, se você não estivesse dentro de uma grande gravadora, você não existia. Sim. Né? Hoje não. Hoje você pode criar a tua gravadora, você pode encontrar a tua turma aonde quer que eles estejam. Agora, sem pressa. Não procura os atalhos. Os atalhos para você, e o atalho vai te levando para o cover. Né? O atalho é o cover. Né? Então eu vou pegar fazer um plano de marketing, vou fazer tudo aquilo que me dizem que precisa ser feito, já não é mais você. Você já vai criar um produto com prazo de validade. Né? Eu ainda digo para os alunos, se você quer, tudo bem, mas a minha preocupação é que você faça a escolha sabendo o que você está escolhendo. Não entra de gaiato no navio. Né? Então assim, é isso que você quer? Você analisou, eu quero isso, eu quero um curto prazo, eu quero isso agora, vou fazer tudo isso aqui. Pensou? Aí vai. Agora pensa que se não vamos encontrar outro caminho, encontrar outro jeito. Né? Então, é o que eu falo sempre também, eu não quero ser influencer, eu quero ser um inspirancer, eu quero inspirar, não quero influenciar ninguém. Né? Já tem muita gente influenciando demais. Né? E eu quero inspirar, porque a inspiração, ela coloca a rédea na mão das pessoas. Entendeu? Então, assim, eu acho que a rédea tem que estar na mão de cada um. Você inspirar, você já começa, de certa forma, a exercer um certo poder sobre as pessoas e botar todo mundo sendo um cover de você mesmo. Né? Não é muito diferente de todo o mecanismo que fez todo aquele tipo de acontecimentos que ajudaram e ajudam a destruir a humanidade. Né? Que é exercer o poder sobre o outro. No fundo é isso.
né? Inspirar é diferente. Eu acho que inspirar, eu falo assim, olha, tá vendo isso aqui, ó? Você pode fazer isso, você mesmo vai lá e faz. Entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que também, eu acho que num cenário fora do Brasil, assim, uma coisa que eu percebo é que, pelo menos essa nova geração, assim, a geração Z, da qual eu me incluo, tem uma aceitação muito grande também do cantor e compositor, né, que é a Taylor Swift, Lana Del Rey, esses cantores assim, mas como fazer sucesso hoje em dia sem ser o seu próprio compositor? Porque eu acho que muito do que a gente está falando assim, da sua própria arte, da sua própria voz, também inclui você escrever, né, as suas letras e você colocar ali. Mas e se você for só um grande intérprete? Não, mas o grande intérprete não é só, é tudo. Porque o grande intérprete é o coautor. Então, porque, por exemplo, o Whitney Houston não compunha, né? Ele não compunha. Betânia não compõe. Betânia canta Zezé de Camargo e Betânia. Betânia canta Roberto Carlos e Betânia. Né? O que me atraiu quando contratei a Cássia Eller foi que a Cássia chegou na época da Poligrama, a fita que eu ouvi era a fita demo, né? Minha sogra dizia que eu podia falar fita demo, porque eu era evangélico, fita demo, não, de demonstração, não era o cara, não era o... Então, assim, na época da fita demo, a demo da Cássia, ela estava cantando músicas de Arrigo Barnabé, Premeditando o Breque, Tamara Assunção, que era vanguarda paulista, era vanguarda da vanguarda, não vendia disco nenhum em São Paulo, nem São Paulo. E ela cantava quando tudo virava rock. Né? Isso que chamou a atenção. Então o rock não estava ali nas músicas, estava nela, a maneira dela cantar. Né? Então o intérprete, é o que eu falo assim, tanto que o nome do departamento artístico, tradicionalmente, da escritura é AIR, artista e repertório. O artista e o repertório estão no mesmo nível. Né? Então qual é o grande segredo do sucesso da produção e tal? É você linkar a música com a pessoa certa para cantar aquela música. Ou a pessoa certa para cantar aquela música, ou a música certa para aquela pessoa. Né? Eu sempre conto, quando me pergunto sobre tudo isso, uma experiência que eu tive com a Elis. Né? Eu escolhendo um repertório com ela, estava na casa dela, lá em São Paulo, sentados no chão. E ela trouxe um saco de fitas que a Elis ouvia as fitas, você dava a fita para ela, da compositora, ela ouvia, até porque ela lançou um monte de gente, né? E a gente ouviu uma música e falou, ouve essa música aqui, que música legal. Ela falou assim, pois é, essa música já tem algum tempo comigo, mas eu nunca gravei, por quê? Eu não consigo cantar essa música, não sei como cantar essa música. Ela conseguiu, não sabia como. Então ela pegou a música, né? Ela não sentia que aquela música ela iria se apropriar de forma que ela fosse cantar e fosse como se fosse dela, como se ela tivesse feito. Né? Como é isso? Você sabe como cantar essa música, aí você entende. Né? Então o intérprete é tudo. Um grande intérprete faz você chorar com uma bula de remédio. Né? Até pegar o pulso e da pulsa dos titãs é genial. Né? A maneira como eles cantam aquilo, a sonoridade, a interpretação. Né? Então é esse casamento. Né? Artista e repertório. Mas então, infelizmente, 1 milhão de vezes, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar para o nosso fim. Até plaquete. Mas eu queria que você deixasse uma última mensagem para todo mundo, de qualquer idade, que às vezes não conseguiu viver esse sonho da música, não conseguiu se encontrar, uma pessoa que às vezes está tocando num bar, está tocando num lugar, a pessoa que quer começar pelo certinho, né? Vou fazer faculdade, vou começar com... Eu queria que você desse uma palavra para essas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Que dica você dá para essas pessoas? Que ensinamento você deixa para elas? Eu acho que hoje, principalmente, é a questão da identidade, né? E isso está ligado ao que a gente falou de não confundir informação com conhecimento. Né? Então, se transformar informação em conhecimento, informação tem muita, a gente está achando que porque viu, porque ouviu, porque leu, já sabe. Né? Isso exige um tempo. Então, a primeira coisa é não confundir essa noção de tempo entre informação e conhecimento. E a identidade, ela está ligada na diferença entre ouvir e escutar, no caso da música. Né? Ouvir todo mundo ouve, escutar exige uma certa qualificação. Você consegue escutar realmente alguma coisa quando você se escuta. Então não é simplesmente escutar a música do lado de fora, dizer essa música é ruim, esse artista é isso, é aquilo, eu gosto dessa, não gosto.
mas escutar o que aquela música, como ela reverbera dentro de você, o que ela provoca em você. Por que determinada música te dá raiva, te dá um ódio? Eu não queria que essa música existisse, eu não queria ver essa porcaria. Você está matando um monte de gente que ouve aquela música e gosta daquela música. Né? Vamos procurar entender aquele fenômeno. Né? Vamos entender, é aquela coisa, eu não sou Deus que eu vou dizer isso, você tem que ouvir isso, tem que ouvir aquilo. Né? Então, escutar de verdade, isso está em falta hoje, né? A pessoa para escutar realmente, é você perceber como o som reverbera em você. O que é aquilo, como aquilo mexe lá no teu animal interno, né? Lá no teu inconsciente, porque o som, a música, tem essa capacidade de se comunicar com aquilo que a gente normalmente não quer ouvir da gente mesmo. Né? É um processo de autoescuta. Por quê? A visão ela é direcional. Né? A nossa cultura, se eu vou estudar nas comunicações, né? Primeiro é a visão, a imagem é tudo, depois vai o som para lá embaixo. Né? A visão ela é direcional. Ela é seletiva. Eu tenho que escolher para onde eu vou olhar. E se eu tenho que escolher, entra aí um monte de filtro. Né? Interesse, objetivo, medo, segurança, né? Desejo, uma série de coisas. O ouvido não, o ouvido é omnidirecional. Eu não preciso olhar para escutar, eu estou olhando para aquela caixa do ar-condicionado. Estou ouvindo barulho de cadeira, se alguém falar lá fora, gritar, eu estou ouvindo. Então nós vivemos imersos num universo sonoro. E por o ouvido estar sempre ouvindo, a gente não presta atenção em tudo que a gente ouve. A gente presta muito mais atenção no que vê do que ouve. Então o nosso conteúdo emocional interno, inconsciente, é muito mais através dos sons do que a gente ouviu a vida inteira do que viu. Até porque boa parte da vida você dorme, você não vê. A gente fecha o olho quando se assusta, a gente fecha o olho quando não quer ver, a gente vira a cara, o ouvido está ouvindo. Né? De noite o ouvido está ouvindo. Antes de você nascer, o ouvido está ouvindo. Está lá no útero ainda. Né? Então nós não temos a cultura auditiva, a cultura do som, de escutar realmente tudo que a gente ouve. Né? Então o autoconhecimento, essa coisa da identidade vem de você se escutar. Por isso que muitas músicas às vezes vão mexer com certas coisas dentro da gente, que dão uma certa raiva, e você racionalmente, você diz que aquela música é uma merda, que isso aquilo é ruim. Você está julgando apenas um aspecto de alguns filtros que você observou daquela música. Mas você não percebeu que secretamente no teu inconsciente alguma coisa daquela música se identificou com ela. Pode ser o ritmo, pode ser a provocação que ela tem, pode ser a própria sacanagem que aquela música tem. Né? Você racionalmente pode ser uma baixaria. Mas o teu bicho lá dentro vai dizer, eu preciso desta merda, eu gritar aqui dentro, porra. Eu vivo aqui. Né? Travado 24 horas por dia. Essa música toca e eu quero. Né? Então são uma série de questões que na verdade eu digo é uma questão de autoconhecimento. Então o que eu teria para dizer? Né? Procure escutar realmente, né? Mas não é escutar só o que está do lado de fora, escuta como a voz das pessoas, como as coisas que as pessoas falam para você. Não se prende nas palavras, se prende na maneira que essas palavras são ditas. Se prende na maneira como essas palavras vão ecoar dentro de você. Né? Então, isso é coisa muito importante, de você perceber a diferença entre ouvir e escutar. Isso está em uma carência enorme nos dias de hoje, até porque hoje está tudo muito rápido, muito resumido, muito corrido. Não é? Então, não confundir informação com conhecimento, que exige um certo tempo, e perceber a diferença entre ouvir e escutar. A escuta também exige uma certa imersão, exige um contato de você com esse seu bicho interno, que a gente aprendeu desde criança a reprimir. E, na verdade, tudo o que acontece de surpreendente na vida da gente é quando esse bicho quer se manifestar, quando esse bicho quer falar. Né? Às vezes até palavras erradas, até faz a gente ficar agressivo sem perceber. Né? Então é isso. E esse conjunto da obra que a gente está falando aqui é a tal da identidade, que é a matéria-prima dos grandes artistas. Né? Isso exige uma certa coragem. Né? Coragem de você olhar para você e ver quem você é. E não aquilo que a sociedade espera que você seja, que, enfim, que todos os organismos e mecanismos querem que você seja. Porque, no fundo, eles só querem te vender alguma coisa. Sim, eu acho que é uma coisa que todo criador tem que ter, né? Tipo, um artista, um intérprete, um autor de livro. E até no cinema a gente vive isso, eu acho que é muito importante. Você tem que evocar algum sentimento na pessoa.
aquela obra precisa evocar, pode te deixar com raiva, pode te deixar triste, pode te deixar com tudo, mas tipo assim, evoca um sentimento. Eu acho que uma coisa que até o David Lynch fala, que tipo, ele não tá ali pra te agradar, ele malmente fala sobre as obras dele, mas tipo, se aquilo tá evocando um sentimento em você, tá provocando alguma coisa, já basta, já é o suficiente, porque por mais que você se odeie, tipo assim, eu nunca mais vou ver assistir, mas você sente alguma coisa em relação àquela obra e aquilo ali torna ele autor, né? A intérprete, está te trazendo alguma coisa, alguma reflexão, até te dizendo tipo assim, do que você não gosta, do que você gosta. E é uma coisa que acho que a gente também precisa viver na música. A gente tem um professor no nosso curso de cinema que diz que é audiovisual. Audiovisual. Depois vem primeiro. Então ele puxa a sardinha pro lado dele quando a gente... Tem aquela coisa, o papel do artista é acordar as pessoas, não é? Tirar dessa matrix temporal que a gente inventou, né? Que a gente acha que está, né? Que a gente, na verdade, só fica passado, a gente fica pensando. Quando você está pensando, você está dormindo. Na verdade, a gente não está conectado com o mundo físico real. Né? Então a função do artista é quebrar esse mecanismo, né? Acordar, sacudir, provocar, não é? Tirar você do tempo, desse tempo ilusório que a gente inventou que não existe na natureza. Né? Então, e isso no cinema e na música não parecido, né? São artes temporais. Né? Sim, verdade. Ayrton, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Uma salva de palmas para esse homem. Onde é que a gente acha você? Assim, Instagram, site, como é que a gente vira cantor também? Pra você olha, o meu Instagram tá na boca do povo. Mas na verdade o Instagram não, meu celular tá na boca do povo. Né? WhatsApp, Instagram, há pouco tempo eu resolvi voltar para redes sociais, tem postado uma coisa ou outra, mas já estou por aqui. Inclusive tá postando os nossos videozinhos, porque a Kemi, a gente gravou um vídeo dela também, então ela vai ficar, ó, Chuchu Beleza, vai ser nossa convidada aqui também. Divulgar nossos artistas, nossos alunos. Com certeza. Os discos do Legião Urbana estão lá no nosso estúdio da produção fonográfica também, caso você queira assim ver. Você se inscreve, você paga a sua matrícula, você vem assistir. Tira uma foto. Depois você vê o que você faz com a matrícula. Mas então, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Acesse as nossas redes sociais, @no Cine Maracanã. A gente também está no Spotify. Você pode assistir a gente também no YouTube. Acompanhe a gente e a gente vai ficando por aqui. Tchau!